Oi pessoal, aqui é a professora Alexia de novo e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ecologia. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo então que você assista, porque esse vídeo vai ser a continuação dele. Podemos dividir então o ecossistema em duas partes, nos componentes bióticos e nos componentes abióticos. Os componentes bióticos de um ecossistema são os seres vivos, como as plantas, os animais, os micro-organismos que estão presentes, né, como as bactérias, os fungos. Já os componentes abióticos são aqueles fatores não vivos, como por exemplo a luz, a temperatura, os nutrientes, né, o solo e a água. Por que então que os componentes abióticos são muito importantes para o ecossistema? Porque eles são fundamentais para a sobrevivência dos organismos. Ou seja, se os fatores abióticos, como a luz, a temperatura, os nutrientes, a água e o solo não forem o suficiente para aqueles animais, eles não vão sobreviver naquele ecossistema. Então, os componentes abióticos são muito importantes para a manutenção desse ecossistema, para que ele esteja vivo, certo? Dentre aqueles componentes ali do meio abiótico que eu mostrei para vocês, a gente pode destacar um muito importante que seria o Sol, ou a luz, né, da radiação solar. Por que ele é muito importante? Porque ele permite o processo de fotossíntese pelas plantas. Então, se não tiver uma luz, né, não acontece então a fotossíntese desses organismos, né? E, consequentemente, as plantas são alimentos de muitos animais herbívoros, né, que se alimentam só de plantas. Então, isso já mostra a importância do meio abiótico para o meio biótico e vice-versa, né? Podemos também dividir esses componentes do grupo biótico em dois grupos principais, que seriam os organismos autotróficos e os heterotróficos. Os autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. Ou seja, as plantas, por exemplo, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Os organismos heterotróficos são aqueles que não produzem o próprio alimento, como por exemplo os animais. Aqui tem uma imagem do leão. O leão ele se alimenta de carne. Então ele necessita caçar outro animal para poder se alimentar. Ele não produz a própria comida. Então, ele se alimenta de outro organismo vivo. Bom, os componentes abióticos eles são frequentemente divididos em dois tipos de ecossistema, que seriam os ecossistemas aquáticos e os terrestres. Dentro dos terrestres, nós podemos citar as florestas, desertos, campos, savanas, entre outros. Já nos aquáticos, nós podemos ter como exemplo rios, mares, lagos e oceanos. Os níveis de organização em ecologia, eles são basicamente a população, que o conjunto de população é uma comunidade, várias comunidades juntas formando, interagindo entre si e com o meio ambiente formam um ecossistema. E aí nós temos a biosfera, que a biosfera é a parte do planeta onde existe a vida. Aqui nessa imagem é possível percebermos que existem diferentes níveis de organização, né? Como, por exemplo, no nosso corpo ele é feito de átomos. Esses átomos eles vão formar moléculas que vão formar as organelas da nossa célula, né? Essas organelas, todas juntas, elas formam as células do nosso corpo, né? A célula do sangue, a célula da pele, o neurônio. E essas várias células, elas vão formar tecidos. As células ósseas vão formar o tecido ósseo. E com isso vai formar o quê? O órgão, que seria o nosso osso. E todos os nossos ossos vão formar o sistema, que seria o sistema esquelético do nosso corpo, né? E todo esse sistema esquelético, ele forma um organismo, ele forma um ser vivo. Lembrando, então, que vários seres vivos da mesma espécie formam a população. Agora, vamos imaginar que existe mais de uma população junta. Existe mais de uma espécie, um grupo de uma espécie junto. Então, formando uma comunidade. E o que é maior que a comunidade é o ecossistema, que é todos esses grupos interagindo entre si e interagindo com o meio ambiente, né?
E maior que o ecossistema é a biosfera. Por fim, a biosfera é definida como a região do planeta onde encontramos os seres vivos. De uma maneira bem simplificada, podemos dizer que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra. Chegamos então ao fim de mais um vídeo. Obrigada por assistirem e espero que tenham gostado.